Pararam para pensar nos tipos de relacionamento que vocês já tiveram e o quanto ele foi significativo para o seu amadurecimento e crescimento pessoal? Para quem não me conhece, eu sou a Silvia e esse é o canal de Frente com a Mamãe. E hoje eu vou mostrar para vocês alguns amores problemáticos que a gente encontra pela vida. Todos nós temos, gente, capacidade de escolher quem vamos ser, né, com que pessoas nós vamos se relacionar. Mas todas essas escolhas, elas estão ligadas nas nossas experiências afetivas que a gente teve quando era criança. A afetividade da infância, ela é a base, né, que molda a nossa vida adulta. Ela vai influenciar em todos os nossos campos, né, amoroso, profissional, sexual e em todas as decisões que a gente vai tomar. Sabe aquelas atitudes que às vezes você toma e você fica se pensando assim, caramba, mas por que eu fiz isso? Ou por que eu escolhi isso? Eu nem gosto disso. Né? Talvez a resposta esteja lá atrás. Só um adendo aqui, tá, gente? Eu não tô julgando A e B, não tô julgando o comportamento de ninguém, tá? E não tô dizendo o que é o certo e o que é o errado. Também não tô dizendo que essas características são regras para esse tipo de comportamento, tá? Os estilos amorosos aqui que eu vou colocar aqui para vocês, ele inclusive faz parte de estudos psicológicos. Esses 5 específicos aqui, eles foram tirados de um livro de 2 pesquisadores, Milan Kayer. É claro que eu acrescentei umas pitadinhas, né? Uma acidez ariana que não pode faltar. Só que tem esse estilo amoroso, ela foi uma criança que ela foi criada num ambiente assim, muito caótico, né? Regido por muita violência. Ela aprendeu meio que se tornar invisível, né? Para que nada sobrasse para ela. Mas infelizmente a gente sabe que acaba sobrando, né? Porque os pais parece que não conseguem separar, né, de quem você está com raiva, né? E aí acaba descontando na criança, né? Acaba criando esse mundo imaginário, né, para poder fugir desse tipo de violência, né? E ela não tem idade suficiente para estar enfrentando esse tipo de situação mesmo na real. Quando adulta, ela vai ter uma baixa autoestima, né, podendo desenvolver ansiedade ou até mesmo uma depressão. E muitas vezes vai se relacionar com um parceiro controlador, né, exatamente o perfil que era dos pais dela, né? E aí é um início de um relacionamento abusivo. Inclusive eu vou deixar aqui para vocês, quem ainda não assistiu, né, sobre o vídeo sobre relacionamento abusivo que eu vivi. Essa pessoa ela vai se adaptar a esse estilo de vida sem perceber que o erro está em si próprio. Não estou dizendo que o erro é dela, que o abuso é por culpa dela, gente. Não é isso. Eu estou dizendo que esses traumas que ela trouxe da infância está influenciando nessas escolhas dela. Então isso precisa ser tratado. Sabe quando falam assim que fulano tem o dedo podre para arrumar homem, né? Só arruma gente que não presta? É a base que a pessoa tem que atrai os abutres, né? E os abutres, obviamente, percebem que o tipo de pessoa que você é e te domina assim, ó, no estalar de dedos. Por mais que os familiares, por mais que os amigos falem, você não consegue perceber essa diferença. E aí, às vezes, você termina com um e aí arruma outro no perfil parecido. Porque é do seu psicológico, não é parte física. É dentro de você, o psicológico te atrai, como se fosse um imã lá dentro que vai puxar aquilo que você não consegue perceber. Mais uma coisa, sabe quando o pai e mãe falam assim, fulano não presta? A gente tá com razão. Mentira, gente. Assim, claro que tem as exceções, gente, mas eu tô falando aqui sobre esse caso específico. O pai, ele consegue ver o reflexo dele nessa pessoa, por isso que ele vai ficar contra você namorar essa pessoa, porque ele consegue se ver, porque ele sabe que ele tá errado, mas ele também não consegue mudar porque é da natureza dele. Ele foi criado assim, os moldes que ele foi moldado foi assim, né? A base de criança dele foi assim. Então é assim mesmo com você. Como assim você não consegue perceber o que te atrai, ele também consegue perceber isso, mas não consegue mudar. E aí quando ele fala que o fulano não presta, que vai te fazer infeliz, ele está vendo nele mesmo, como se estivesse vendo ele mais novo. Uma pessoa que quer te agradar tanto, que chega a te sufocar. O estilo amoroso é de exemplo de pais, né, que foram muito críticos ou muito rigorosos na criação da criança. Está sempre tentando cumprir as exigências, né, ter o melhor comportamento para não sofrer as agressões, não sofrer aquele comando ríspido, né? E por ter essa, vamos dizer, mão de ferro, não recebe muito amor, né? Não recebe muito carinho. É sempre cobrança, 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 né? E quando a criança não alcança o objetivo que o responsável quer, que é quase impossível, né? E aí o responsável diminui a criança, né? Com xingamentos, opressão, castigos. E aí quando cresce a pessoa se sente desconfortável, né? Em enfrentar algum conflito,
né? Ela pede desculpa mesmo se o erro não foi dela, sai de fininho, não tem a força necessária para mostrar o ponto de vista dela, né? Ela tem medo de mostrar a perspectiva dela com medo da reação da outra pessoa. Abrindo um parênteses aqui, às vezes a gente faz isso, eu faço isso para evitar discussões desnecessárias, gente. Mas eu tô falando aqui sobre exatamente esse perfil de pessoa, né? Que não abre a boca para nada, engole sapos intermináveis, né? E mesmo que isso faça ela sofrer o resto da vida. Elas não conseguem dizer não, escondem seus sentimentos, né? Para evitar situações. E aí, por não conseguir agradar todos, né? Obviamente que ninguém consegue. Ela não se acha à altura de ninguém, não se acha suficiente para estar com ninguém. Eu falei sobre isso aqui no vídeo de autoestima, eu vou deixar aqui para vocês, caso vocês não tenham visto ainda. Esse indivíduo, ele vai sempre além dos seus limites, né? Ele não mede nenhum esforço para poder agradar a outra pessoa. E ela tenta agradar tanto a outra pessoa que ela esquece de si mesma, esquece de se cuidar. Não é nada saudável viver dessa forma, né, gente? Encobrir seus sentimentos, fazer tudo por uma outra pessoa e a outra pessoa nunca está satisfeita, né? Igualzinho ao cuidador daquela criança. Essa pessoa, ela cresceu assim, num ambiente muito negligente, onde ela sofria injustiças, sofria muitas críticas, pode ter sofrido humilhações, né? Onde ela teve que assim, aprender a se virar nos 30 muito rápido. Tem que se mostrar forte, né, o tempo inteiro, né? Aí ela bota uma máscara de fodão e vai enfrentar o mundo. A gente vê muito esse tipo de comportamento, né, em filmes, né, americanos, né, onde tem aquele valentão da escola, né, e quando chega em casa a gente vê exatamente essa descrição dos pais, né, nítida nele, e ele, para poder esconder esse tipo de sentimento, ele sempre coloca a raiva, né, em cima dos colegas, né, e aí quando adulto ele vai estar querendo sempre estar no controle de tudo, né, para não se sentir de novo aquela sensação de ser vulnerável, quer resolver tudo na porrada, não aceita a opinião de ninguém, tudo tem que ser do jeito dele. O tipo de pessoa que se encontra um bajulador ou uma vítima, cara, vai iniciar um perfeito relacionamento abusivo. Quando criança, ele teve pais imprevisíveis, né? E ele percebia que ele não era uma prioridade. Ele recebia pouco carinho e desenvolveu um medo extremo de ser abandonado. Aquela sensação de que a qualquer momento alguém vai me levar para casa da minha avó, para casa da minha tia, porque não sabe onde o pai e a mãe estão. Aquelas mudanças contínuas, né? Um mês você está numa casa, daqui a 6 meses você está na outra, e troca de colégio, isso causa um trauma na criança, porque ela não se afeiçoa a nenhum lugar, ela não cria laços no local. E aí depois de adulta, essa pessoa vai buscar esse afeto, né, em qualquer pessoa que cruza o seu caminho. Sabe aquela pessoa que conheceu uma pessoa hoje, né, e aí já idealiza um mundo vivendo com ela, casando, onde estão morando, onde estão viajando, já se imaginando velhinhos juntos? É esse tipo de pessoa, né? Ela cria essa expectativa, né, em cima daquele relacionamento, que às vezes nem é, às vezes é só uma ficada. Quando não acontece, né, ela se sente deprimida, se sente incompreendida. Ela está recheada de conflitos internos, né, e seus relacionamentos são sempre estáveis. E aí quando você questiona, né, sobre o relacionamento, ela vai colocar a culpa na outra pessoa, vai falar que a pessoa mudou, né, e vai sempre jogar a culpa para alguém, nunca é culpa dela. Essas pessoas, elas costumam ser aquelas, né, que trocam de parceiro como se estivesse trocando de roupa. Mal conhece, já tá morando junto, daqui a 2 meses tá morando com o outro. É essa instabilidade que cria, né? Como não poderia deixar de ser, tem uma historinha que aconteceu comigo. Não fui eu que casei 2 meses depois morei com outro, não, gente, por favor. Eu encontrei uma colega de trabalho, que eu não via há algum tempo, e aí ela me apresentou a pessoa que ela estava ficando, namorando, seja lá o que for. Vamos chamar ele aqui de Peter, tá? Então vamos expor as pessoas. Se encontrou no meio de uma balada, né, gente? Então, né, luzes, bebida, aquelas coisas, né? E ela marcou, a gente trocou o telefone, marcamos de eu ir no aniversário dela, na casa dela, marcou um churrasco, tá, alguns meses depois, né, mais ou menos 2 ou 3 meses depois. Eu cheguei lá no aniversário, aí ele veio me cumprimentar como se eu já conhecesse ele. Aí eu também estendi a mão e falei assim, oi Peter, e aí, como é que tá? Não sei o que, a gente nem conversou naquele dia direito, né? Muito barulho, não sei o que. E o churrasco foi rolando, né? Mas eu percebi que ela deu aquela olhada assim, né? Chegou a ficar branca a bicha. Aí ele também ficou com uma carinha meio assim, eu falei, tem alguma coisa de errado aqui que não tá certo, né? Aí o papo vai, papo vem, e ela depois conseguiu assim, sair de perto dele e veio me falar. Ela, bicha, esse não é o Peter, não, esse já é o outro.
Ai, Mona, que não sei o que, cara, até muito lesada, não sei o que. Eu falei, cara, não tenho culpa, não sou lesada, gente. Mas olha só, no meio da balada, praticamente a mesma altura, de boné. Eu só vi uma vez. 2 meses depois a bicha já tava com outro. Ah, não é culpa minha, desculpa. E depois ainda ouvi eles discutindo lá dentro, né? Eu falei, gente, deu merda. Aí eu saí de fininho, ó. Antes que sobrasse pra mim. Pessoas com esse perfil foram criadas num ambiente pouco afetuoso, onde a independência era prioridade. Sabe aqueles pais que criam as crianças como se fossem soldados, né? Sim, senhor, arrumar a cama às 7 horas da manhã, de pé, sabe? Aquele regime militar. Ele com 5 anos de idade, ao invés de um carrinho, ele ganha um kit de sobrevivência na selva. É dessas crianças que a gente aprende a cuidar de si mesma, não por negligência, né? Mas por regras, né? Impostas pelo pai, pelos pais. As necessidades e sentimentos são colocadas a segundo ou terceiro plano, né? Ou nem existem. Chorar é sinônimo de fraqueza, né? Quando adulto desenvolve aspectos mais lógicos e racionais, né? Ela preza muito pelo espaço dela, com a sua intimidade. Você não consegue muito entrar dentro da vida dela, você não sabe muito da vida daquela pessoa, né? Porque ela mantém uma distância, ela mantém uma parede entre vocês, né? Ela é apegada mais a bens materiais do que as pessoas, né? Se sente super desconfortável, né, com demonstrações de carinho, principalmente em público, né? Você conhece com certeza alguém aí que não gosta de beijar em público, não gosta de abraço. Você vai abraçar a pessoa, tá, fica meio sem graça, assim, e você fica mais sem graça ainda. Mas nada significa que você está condenado a viver dessa forma, que você vai ficar preso nesse estereótipo, né? Você pode mudar por si, ou você pode procurar ajuda para mudar, caso você realmente queira mudar, se sinta desconfortável nessa situação. Se você se identificou com algum desses tipos amorosos, vou deixar aqui um recadinho aqui para vocês. Sempre que você achar que tem algo de errado no seu relacionamento, que te faz questionar, que te faz chamar um amigo para perguntar o que você acha, é porque já tem. Quando você chega a formalizar essa pergunta, é porque você já sabe a resposta. Só que às vezes você não quer realmente bater de frente com a verdade, você não quer esse tipo de conflito. Não fica criando expectativa em cima de outra, né? Achando que vai ser o mundo ideal, achando que ele vai ser seu príncipe encantado, que vocês vão viver felizes para sempre. Conheça a pessoa da forma que ela é, deixe que a pessoa se mostre como ela é, antes de vocês se embolarem. Aprenda a vivenciar e expor seus sentimentos, não dói. Terapia não é tão cara assim quanto você pensa, né? E às vezes tem faculdades ou ONGs que trabalham com isso com preços populares. Procura na internet, de repente tem uma pertinho de você. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é um inscrito, só clica nesse botãozinho aqui, tá? Não esquece de deixar aquele like. Beijo e até a próxima!